Fala, meus queridos, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos para mais uma aula aqui no Swiper. Hoje a gente vai fazer a parte 6 da série onde eu tô junto com vocês analisando as 100 melhores headlines do Victor Schwab. Essa série aí já está durando alguns bons meses, mas é um exercício muito legal para você treinar a tua visão como copywriter, para entender algumas estruturas e alguns padrões. Vai te ajudar muito no momento de você construir o teu copy, independente do lugar onde você vai usar. Essa série ela é baseada nesse livro aqui, escrito pelo Victor Schwab, Como Escrever um Bom Anúncio, Como Escrever uma Boa Propaganda, né? Eu tenho essa versão aqui, que não é a versão original, né? A versão da capa vermelha, mas esse livro já teve várias versões. E nessa série eu estou trazendo aí as headlines traduzidas para vocês e com os meus comentários. E lembrando também que a grande maioria, né, das headlines elas acompanham algum copy, obviamente, né? Um anúncio completo. E quando possível, a gente tenta colocar ali a versão do copy completa. Então, se você vê o título ali na versão em texto em azul, pode clicar que você vai para a versão original desse anúncio e também a tradução dele, tá? Então, é uma maneira de você, se você se interessou por alguma headline, quiser entender um pouco mais como que foi a aplicação dela dentro de um anúncio, dentro de um copy, você pode fazer isso, mas nem todas a gente tem dentro do acervo porque são copies bem antigos, né? Então, aos pouquinhos eu estou adicionando conforme eu encontro ali nas pesquisas e nos meus estudos. Bom, para quem não conhece, esse é o nosso famoso Vitinho, né? O Victor Schwab, que é um dos maiores copywriters do mundo, um dos caras mais geniais e uma mente absurda. Então, se vocês não conhecem o Victor Schwab, recomendo dar uma olhada lá na seção Grandes Autores, onde a gente tem um detalhamento ali sobre como que foi o período dele como grande professor de copy, né? Apesar de não ser oficialmente esse o ofício dele, mas ele é um dos caras mais geniais dentro dessa arte. E também tem, obviamente, o swipe file dele, né, com alguns exemplos ali de copies que ele construiu ou de alguma forma ele contribuiu para a construção. Então, recomendo conhecerem mais o trabalho do grande Victor Schwab. E a primeira headline, a primeira não, né? A primeira dessa parte de 6, a parte 6 aqui da nossa série, na verdade a headline 51, ela começa dessa forma: pequenos vazamentos que deixam o homem pobre. E essa headline, ela na verdade é uma metáfora, né? Ela é uma headline que ela faz uma reflexão ali sobre pequenas coisas, pequenas despesas, pequenos hábitos que são negativos, no caso aí no contexto de gestão financeira, mas que ao longo do tempo ele pode ter um impacto significativo ali nas finanças da pessoa, que pode ignorar aquilo que o anúncio vai reportar, que vai destacar, né? Então a ideia aqui é provocar uma preocupação no leitor, usando justamente esse gancho, né, de pequenas coisas que, se forem ignorados, pode se tornar um grande problema. E essa frase ela poderia ser facilmente utilizada em uma lista, né, de coisas que o leitor, erros que o leitor pode estar cometendo e que vão gerar um efeito colateral muito grande lá na frente. Se a gente for olhar essa headline aqui no modelo de template, a gente poderia seguir essa estrutura aqui, né? Pequenos X que deixam o Y. Então, trazendo para alguns contextos aqui, no caso de relacionamento, pequenos deslizes que deixam o casamento mais frio. No caso de produtividade, poderia ser pequenas distrações que deixam a sua produtividade menos eficaz. Em finanças, pequenos gastos que deixam o orçamento comprometido. E aí depois você poderia trabalhar um anúncio, um copy, justamente falando quais são esses pequenos erros, essas pequenas falhas que causam esse efeito colateral. Então, uma estrutura muito interessante aí para usar. A headline de número 52, ela é assim: perfurado por 301 pregos, mantém a pressão total do ar. Essa headline ela foi usada em um anúncio que ela mostrava basicamente a eficiência de um pneu, né? Que mostrava ali que mesmo se ele for perfurado por 301 pregos, ele ainda era capaz de rodar ali por um certo tempo, né? E o legal dessa headline é que a gente pode ver um exagero aqui, né? Então é isso que de fato capta a atenção da pessoa e eles colocam um número muito específico ali para justamente ilustrar essa situação absurda, né? Então é uma maneira muito inteligente de chamar a atenção e é praticamente impossível, né, você ignorar
por mais que você não use um carro, ou não tenha uma moto ou qualquer coisa do tipo, é inevitável que você se pergunte, né? Pô, o que que será que é tão bom assim que mesmo com 301 pregos ainda consegue funcionar, né? No caso, o anúncio é esse aqui que a gente está vendo na tela, tem lá ele traduzido dentro do Swiper, tá? E aí eles usam essa foto como se fosse um raio-x, justamente para provar, né, que mesmo estressando ao máximo ali, ele ainda é capaz de funcionar. E a gente pode usar esse mesmo conceito, né, do exagero e de um número específico, talvez para contar a história de uma pessoa, né? Então, no contexto de educação, essa headline ela poderia ficar como: rejeitado por 63 universidades, ele tornou-se professor em Harvard. No nicho de escrita, né, analfabeta até os 16 anos, hoje ela é autora de um best-seller. E em negócios poderia ser algo como: demitido de 32 empregos, agora ele é diretor de uma multinacional. Então vocês podem notar que a gente segue justamente esse mesmo padrão aqui de usar algum exagero, né, acompanhado de um número específico, se possível, para depois mostrar algo que é uma superação ali, algo que realmente surpreende e ainda assim gera curiosidade e interesse, né? Então, aqui estão 3 exemplos onde você pode usar, adaptar ele para o teu nicho ali, adaptar para o teu contexto. Se você conseguir de alguma forma encontrar alguma história, seja no teu produto ou no especialista que você está trabalhando, que tenha algum número ou então alguma insistência, digamos assim, né? Algo que ele tentou muito e não conseguiu, mas agora ele conseguiu, deu a volta por cima. Essa é uma headline que poderia funcionar muito bem. O exemplo 53 seria a headline: sem trabalho duro no jardim, para mim, e mesmo assim o nosso é o destaque do bairro. Eu gosto muito dessa headline porque ela se apoia aí em 2 pilares, né? O pilar de prometer um resultado sem ou pouco esforço, e além disso ela explora também a aceitação social, né? Então a gente pode observar que ele coloca ali uma posição de prestígio, né? Que no caso o jardim ali ele é um destaque, e acompanha o trecho anterior falando que foi algo conquistado com pouco ou nenhum esforço, né? E aí, trazendo para outros contextos, a gente poderia ter exemplos como esses aí. Na área de saúde, por exemplo: zero dietas e sem privação, ainda assim minha alimentação é a mais saudável. No caso de carreiras, sem nenhuma hora extra, ainda assim sou o funcionário do mês. E na área de fitness, sem fazer exercícios exagerados, ainda assim meu corpo é o melhor da academia. Então você pode notar que ele tem essas duas divisões, né? No primeiro trecho é geralmente algo onde a pessoa não precisou se matar ali para conseguir aquele resultado, e logo em seguida ele mostra que ainda assim, mesmo com pouco esforço, ela conseguiu um resultado talvez até acima da média, acima de alguém que realmente colocou ali o sangue, que se esforçou muito para conseguir, né? Então é justamente esse comparativo aí que traz a graça dessa headline aqui. O exemplo 54 é um copy que eu gosto muito, é um copy da Listerine, e ele usa essa headline: muitas vezes uma madrinha, mas nunca uma noiva, né? E essa headline ela narra ali uma história da frustração de uma mulher, a decepção dela, por ela nunca conseguir estar como uma noiva de fato, né? Ela sempre é a madrinha, ela sempre é o convidado, sempre está na cadeira ali assistindo o casamento, mas ela nunca é aquela pessoa que está lá naquele lugar de prestígio, né? Então, além de explorar ali um sentimento, algo que é comum no público-alvo em questão, essa headline ela é muito eficiente para gerar uma reflexão de tempo perdido, digamos assim, né? Então a pessoa ela sempre está em alguma posição, mas ela almejando algo maior, mas ela nunca consegue sair daquele lugar. Então é esse copy aqui que essa headline foi usada. Essa campanha ela tem uma história muito legal, que inclusive tem lá dentro do Swiper, contando, né, como que nasceu toda essa campanha. É muito interessante, recomendo vocês olharem. E aí a gente trazendo essa mesma ideia para outros contextos, a gente poderia ver coisas como relacionamento, muitas vezes o cupido, mas nunca quem se apaixona. Então fazendo ali uma brincadeira do tipo, a pessoa que sempre está conectando os outros e arranjando casamentos e relacionamentos, mas ela nunca é a pessoa que de fato consegue, né, se relacionar ou se apaixonar por alguém. No caso de carreira, muitas vezes ajudando, mas nunca sendo reconhecido. Então talvez narrando ali uma história de alguém que está sempre sendo funcionário do mês, é o mais dedicado,
mas nada acontece, nunca é promovido, o salário continua o mesmo. E no caso de educação, muitas vezes o aluno, mas nunca o professor. Então, alguém que sempre quis estar na posição de ensinar, né, na posição do professor, mas nunca conseguiu isso. E aí, durante o COP, você pode revelar como conseguir isso. Então, esse é mais um exemplo de como que a gente transporta o mesmo conceito, né? Então, um copy super antigo aqui, eu não lembro exatamente de que ano que ele é, eu arrisco dizer que é do ano 1930, 1940, e aí como que você pode trazer para outros contextos usando a mesma ideia. E para a headline de número 55, a gente tem o seguinte texto, né? Quanto a tensão no trabalho está custando para a sua empresa? Então essa headline ela tem como objetivo ali gerar uma reflexão no leitor, né? Então o objetivo aqui é fazer com que ele pare um pouco e faça uma análise de como que às vezes um problema ou alguma coisa que ele está ignorando, que ele não está dando a devida atenção, está custando, seja financeiramente ou pelo menos tirando a paz dele e ele está só simplesmente empurrando com a barriga aquele problema. Então ele é uma headline bastante provocativa. A gente pode ver um template que seria mais ou menos assim, né? Quanto a x está y para a z, que seria aplicado em outros nichos, ficaria algo como: quantos pequenos surtos estão impactando a sua saúde? Em tecnologia poderia ser: quantos sistemas lentos estão custando para a sua empresa? Então você pode usar essas variações de custando, né, para pegar uma parte, uma veia mais financeira, ou impactando, né, que poderia ser no caso de saúde, relacionamento, e aí você coloca esses pequenos problemas que muitas vezes são ignorados, né, então os pequenos surtos ali no contexto de saúde. É aquela pessoa que sempre está estressada, sempre está acontecendo alguma coisa, mas ela sempre finge, não, tá tudo bem, não estou com nenhum problema. E no caso de tecnologia, quanto que os sistemas lentos estão custando? Então é aquele velho caso da empresa que só tem computador lento, que não funciona, e o dono nunca para refletir quanto que se ele investisse em computadores melhores, em computadores mais velozes, quanto que isso poderia economizar ali do custo mensal que ele tem. Então isso aqui é uma headline muito legal para você usar como um alerta, né, para o teu público-alvo a partir de um problema comum para eles e algo que eles possam se identificar, principalmente se você conseguir ilustrar algum problema que às vezes é ignorado, né? Aquele problema que sempre tem alguma brecha ou alguma forma de você passar por cima e ignorar, mas cedo ou tarde ele vai custar de alguma forma. Então, uma estrutura muito legal aí para usar. O exemplo 56, né, que é para homens que querem parar de trabalhar um dia, né? Essa headline ela foi escrita pelo grande John Caples, que é o mesmo autor do clássico ali, Eles Riram de Mim quando eu sentei ao piano, né? Então, o John Caples é um dos caras mais geniais aí do copywriting na história do copy. E ele define muito claramente quem que é o público-alvo dele ali, né? Falando que para homens que querem parar de trabalhar um dia, né? Então eu gosto muito desse tipo de headline onde ele é muito específico e ele deixa claro para quem que é aquela mensagem, né? Nesse caso, não há dúvidas ali de que o produto dele era direcionado para homens trabalhadores que estão interessados em se aposentar, por exemplo. A gente pode assumir isso, né? Então, a maior reflexão que a gente pode ter sobre essa headline é justamente essa especificação do público-alvo e o destaque para algum desejo que seja muito latente para esse público-alvo, algo que eles desejam, que eles procuram muito. Então, esse aqui é o copy em questão que foi usado essa headline, né? Ela acompanha ali a imagem de um senhor pescando, né, para dar aquele ar de, putz, o cara tá aposentado já, não tem mais nada para fazer, então ele tem tempo muito livre para poder pescar. E aí, se eu não me engano, esse livro depois ele te conta, né, como que você pode criar fontes de renda para justamente acelerar o teu processo de aposentadoria. Então, por isso que ele fala para homens que querem parar de trabalhar um dia, né? Então, em algum momento você tem que conquistar a tua aposentadoria e é isso que esse copy aqui prometia. Então, pensando em um template, a gente poderia pensar olhar para essa forma aqui, que é para X que querem Y um dia, né? Então, no contexto de relacionamento, poderia ficar algo como para mulheres que querem encontrar o amor verdadeiro um dia. Então, vocês podem notar que, novamente, ali a gente está especificando quem é o público-alvo. Então, a gente não está falando para pessoas que querem encontrar o amor verdadeiro. A gente está falando para mulheres que querem encontrar o amor verdadeiro. É muito mais específico, né? No contexto de música ali, para cantores que querem se tornar um artista famoso um dia.
né? Então, novamente, a gente está especificando quem é o público-alvo, no caso ali, cantores, e um desejo comum desse público-alvo que é se tornar um artista famoso. A gente assume que, por mais que existam pessoas que não queiram isso, uma boa parcela entra dentro do mercado de música, enfim, de entretenimento, para se tornar conhecido, se tornar famoso, e aí isso é um desejo muito latente, né? Então, é sempre, para essa headline, a gente pode pensar nesses dois formatos: especificar o público-alvo e depois ilustrar e destacar um desejo comum. E mais do que isso, né? Definir que isso é possível, né? Então, daquele um dia, então demonstra que isso pode de fato acontecer em algum momento, se a pessoa parar, te der alguns minutos e ler o que você está prometendo ali no teu copy. Chegando aí na headline de número 57, como planejar sua casa para combinar com você. Nesse exemplo, ele é muito interessante porque ele é um tipo de headline onde ele dá uma massageada no ego ali do leitor, né? Então ele promete basicamente que a pessoa ela vai ser capaz de fazer um planejamento ali na casa sem depender de ninguém, tendo talvez um resultado melhor do que se fosse contratando um arquiteto ou algum organizador ou algo do tipo. E ele também carrega muito esse tom de exclusividade, ou seja, ele está falando ali que você vai ser capaz de planejar sua casa para combinar com você. Então, não é uma solução que ela atende um grupo de pessoas, né? É uma solução que ela atende especificamente o leitor, o teu público-alvo ali, a pessoa que de fato está lendo. Então, é algo muito mais sob medida. Então, olhando para um template, ficaria algo como X para combinar com Y. Então, no contexto de moda, roupas e tudo mais, poderia ser como domar seu guarda-roupa para combinar com você. No caso de saúde, poderia ser como planejar suas refeições para combinar com você. Então, você vai notar que os dois seguem justamente essa mesma estrutura, né? Eles prometem algo que não é só uma execução, e sim algo que vai dar autonomia para aquela pessoa. Então, às vezes, algo que ela dependeria de um outro profissional, ou então uma outra pessoa. Essa headline justamente promete que você mesmo pode tomar aquela ação e, acima de tudo, para você conseguir chegar em um resultado totalmente sob medida específico para você, né? Então, é muito comum a gente ver aí em estudos de copy que você é a palavra mais importante no copywriting e eu concordo muito. Então, é uma forma de você deixar a tua mensagem o mais personalizada e mais direta, digamos assim, para quem for impactado ali pelo teu anúncio. E aí chegamos à headline 58, né? Não compre uma mesa até ver essa sensação do mundo dos negócios. Essa headline aqui a gente tem também dentro do acervo do Swiper e ela é uma headline no modelo de ordem, né? Então você pode notar que no começo dela ali ela fala: não compre uma mesa. Então ela já está dando uma orientação, já está dando uma ordem para a pessoa e aí depois você dá uma condição para ela, né? Então não compre essa mesa até que você veja essa outra opção aqui que eu tenho disponível. Isso aqui, além de ser uma ótima quebra de padrão, né, então é algo que naturalmente já chama a atenção da pessoa, poderia ser muito bem utilizado ali em uma ação de antecipação, né? Você vai lançar algum produto e você fala para a pessoa: não compre tal coisa, até que você veja o que eu tenho para te oferecer, que aí pelo menos você não gasta a grana e depois você vem para o meu produto que é muito melhor. Esse aqui é o copy em questão que foi usado, né? Então ele é bem simples, né? A gente pode ver que como essas headlines tão geniais, elas eram colocadas em anúncios tão simples. E aí imagina, você está lendo um jornal lá e aí do nada tem escrito ali em negrito, em letras garrafais, né? Não compre essa mesa. Então a pessoa, ela com certeza ficaria curiosa, pelo menos em entender por que ela não compraria aquela mesa em questão. Então, pensando num template, a gente poderia usar algo como: não compre X até que você veja Y, né? Então, no contexto de moda aí, ficaria: não compre vestidos até você ver o que as famosas estão usando. E em viagens, não reserve um hotel até ver essa nova rota. Então, você pode perceber esses dois pilares aí, né? Primeiro, a gente tem uma ordem, onde a gente fala: não compre vestidos, não reserve um hotel, não faça algo até que alguma condição aconteça. Então, eu estou te dando uma isca, alguma coisa que mexe com a sua curiosidade, do tipo: ó, eu tenho aqui as roupas que as famosas estão usando, então não compra o vestido, não gasta dinheiro com isso, porque o que eu tenho para te oferecer é muito melhor. E no caso ali de viagens, né, então ó, não reserva nenhum hotel, não faz o seu planejamento de viagem, até que você conheça essa nova rota que eu tenho disponível, que eu conheci agora, e com certeza vai valer muito mais a pena gastar o teu dinheiro comigo.
Então é uma troca muito interessante aí essa estrutura dessa headline aqui. E aí chegando no finalzinho, a headline 59, que é o seguinte: relembre estes grandes momentos na ópera, né? Isso aqui pode ser um exemplo muito legal de future pacing, né? Para quem não conhece, future pacing é uma técnica onde você transporta o teu leitor para uma situação onde ele consegue se imaginar em uma situação futura, né? Então, algo que ele deseja, algo que ele quer de alguma forma, você pega esse cara desse lugar e leva ele para outro, né? Você mexe muito com a imaginação dele. Essa headline ela é um pouco menos flexível do que as outras, então não seria tão fácil você transportar exatamente essa mesma estrutura para outros nichos, mas a gente vai olhar aqui dois exemplos da ideia, porque ela pode ser transportada tanto para uma ideia de lembrança que seja positiva, tanto para uma lembrança negativa, né? Então, uma lembrança positiva seria: lembra de quando você tinha acesso ilimitado à sua música favorita a qualquer momento, em qualquer lugar? Com o Swiper Music, essa experiência está de volta. Ouça centenas de músicas no toque de um botão. Então, você usa esse mesmo conceito aqui de tentar lembrar a pessoa de algo que às vezes ela ainda não viveu, né? Mas que ela deseja de alguma forma, e aí você vai adicionando esse temperinho para mostrar ali, como por exemplo nesse caso, né? A pessoa tinha acesso, ela poderia ter, né? Acesso ilimitado à música favorita a qualquer momento, de qualquer lugar. Então você vai ampliando ali o benefício do teu produto, falando da experiência que ela poderia ter, então é um âmbito mais positivo, né? E a gente tem o contrário também, que é uma ideia negativa, né? Que seria: cansado de carregar seu telefone várias vezes? Lembra aquela vez que o celular desligou no meio de um bairro perigoso? Com o Swiper Phone, você pode esquecer esse problema e aproveitar uma bateria que dura o dia todo. Então você se apoia muito numa lembrança negativa. Nesse caso aqui, você vai provocar uma lembrança, provavelmente de algo que já aconteceu, algo que seja comum ali, como nesse caso, acabar a bateria do celular no meio de um momento útil, né? Então, essa headline ela traz justamente esse conceito de usar uma provocação do teu público-alvo, seja para algo que poderia acontecer e ele ainda não conquistou, mas ele deseja muito, ou justamente algo que já aconteceu, se tornou uma memória negativa e o teu produto ele entra como uma opção para evitar ou para prevenir esse tipo de problema novamente. E antes da gente encerrar aqui a última headline de número 60, né? Eu perdi meus pneuzinhos e economizei dinheiro também. Então eu gosto muito dessa headline porque ela é um exemplo de um apelo duplo, né? Então ela tem ali a promessa de emagrecimento, né? Algo mostra ali que a pessoa perdeu algo que era indesejado, e ela ainda tem o outro benefício que é o fato de ter economizado dinheiro. Então, sempre que você conseguir ter um produto onde ele tem dois benefícios, no geral, a grande maioria dos produtos, né, a menos que seja uma coisa ultra específica, a grande maioria dos produtos ela tem dois benefícios, seja o benefício principal e alguns benefícios indiretos. Então você pode justamente fazer essa brincadeira de usar esses dois pontos para dar mais força ainda para sua headline. Então, esse aqui é o copy, né, em questão. Tem lá também no Swiper a versão traduzida e com os meus comentários. E a gente, pensando em um template, ficaria algo como eu, X e Y também. Então, no caso de nicho de sustentabilidade, ficaria algo como: atualizei tudo para energia solar e economizei dinheiro também. No caso de finanças, ficaria: parei de perder na bolsa e aumentei meu rendimento também. Então, vocês vão notar que tem justamente essa questão. Então, o momento onde a pessoa ela para de ter um prejuízo, algo negativo, que já é um benefício por si só, né? Ou seja, perder dinheiro, parar de comer besteira, ou então parar de ser sedentário. E aí, em seguida, você ainda adiciona mais força para isso, dizendo que tem um outro benefício, né? Então, parei de ser sedentário e tive mais energia. Emagreci e tive mais disposição. Parei de gastar dinheiro com balada e consegui comprar minha casa. Então, sabe, tem esses dois pontos onde você interrompe alguma coisa que teoricamente é negativa, ou às vezes o teu público-alvo ainda não entendeu o que é negativo, e aí em seguida, que já é o benefício por si só, e aí em seguida você coloca um outro benefício que foi derivado do benefício principal. Então, é uma técnica muito interessante aqui para usar, né? Se eu perdi meus pneuzinhos e economizei dinheiro também, indicando que além dela ter emagrecido, agora ela conseguiu também economizar dinheiro, seja com roupa, seja com, sei lá, suplemento ou qualquer coisa do tipo. Enfim, dá para
pensar em 1000 coisas dentro desse copy aqui. Bom, turma, é isso por hoje. Foram 60 headlines traduzidas e analisadas até o momento. Ainda faltam 40 e eu quero contar com vocês aí nessa jornada para que a gente possa terminar de estudar todas as headlines que o grande Victor Schwab selecionou para nós aqui no livro dele. Se você gostou desse vídeo, lembra aí de deixar seu comentário, compartilha seu feedback comigo, convide seus amigos para conhecer o Swiper também, manda para aquele seu amigo que está travado em cópia, eu tenho uma oferta que não está conseguindo emplacar, e convido vocês também a entrarem tanto no canal do Swiper lá pelo WhatsApp, quanto lá no Instagram. E lembrando, membros do plano anual, vocês têm agora acesso ao Swiper Fest, que é o lugar lá no Telegram onde eu estou publicando um monte de coisa que sai direto da minha cabeça e vai direto para lá. Então, tenho certeza que vai agregar muito valor. Então, se você é membro do plano anual e ainda não está no Swiper Fest, manda uma mensagem para nós, através aí dos comentários, da aba de contato, Instagram, onde você preferir, e a gente te adiciona lá no canal do Telegram. Turma, brigadão pela companhia, por ficar comigo aqui estudando copy. Espero que vocês tenham gostado de mais essa edição e a gente se vê na próxima. Um forte abraço e tamo junto. Tchau!